Queria chamar o Moacir. Hoje tem Moacir de sobra aqui, né? Glória a Deus, quem está sobrando sou eu, viu? Eu sabia que ele ia dizer não. Aleluia. Vamos orar por este amado irmão e pedir ao Senhor que comunique para nós o que está guardado no coração de Deus esta noite. O Moacir, ele tem ministrado tão poucas vezes aqui conosco, né? Mas quando ele aparece pelo sul, a gente conversa com ele e pede para estar conosco. E eu queria pedir aos irmãos que estejam bem atentos àquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Amém, amados? Oramos juntos? Nós te damos graças, Senhor, pela vida do nosso irmão que está conosco nesta noite. E te damos graças pela palavra que tu colocaste no seu coração. Ó Senhor, oramos pelo Moacir para que aquilo que tu lhe mostrou chegue ao nosso coração nesta noite. Falamos de tua bondade e de tua misericórdia. Agora é uma hora em que vamos experimentar tua bondade e misericórdia conosco, Senhor. Por isso nós intercedemos por ele e por nós. E pedimos guarda nossa mente e nosso coração nesta hora em Cristo. E nós te bendizemos por tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Não preciso dizer para os amados que é uma grande alegria estar com vocês. Foi aqui que eu fui, alguns anos atrás, trouxe minha família para cá. Aqui que meus filhos nasceram. Aqui que eu conheci pessoas como Ronaldo, né? Agora mesmo ele está fazendo referência. O Ronaldo é uma pessoa muito amada, pregamos o evangelho para ele, para a esposa dele. E ele está aqui firme, perseverando há mais de 20 anos. 30 anos. O tempo passa e eu não registro, os últimos anos eu não tenho registrado. 30 anos. Me alegro muito. Outros rostos queridos, outros rostos novos, né? Tem muita gente aqui que eu não conheço. Mas é um prazer estar aqui e poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Eu fui convidado para estar, convite dos irmãos de Três Coroas e do Ion. Estive lá com eles durante 2 dias e no final de semana, depois estivemos em Canoas, ministrando lá com os irmãos de Canoas. E como os irmãos aqui ficaram sabendo que eu ia viajar só amanhã, né? Então, por que não estar com os irmãos na segunda noite? E realmente, muito me agrada, muito me alegra estar aqui com os irmãos. E poder compartilhar alguma coisa da palavra do Senhor. E orando, o Ion chegou a sugerir, falou, por que você não ministra a mesma coisa que tinha ministrado em Três Coroas? Eu falei sobre os 5 recursos da graça de Deus para a nossa santificação. Eu falei, não, o Senhor tem uma outra palavra. Então a palavra, vamos repartir uma palavra diferente. E me pesa no coração o fato de nós sermos uma igreja, essa daqui tem mais de 30 anos, como disse o Ronaldo, né? Tivemos na Argentina algum tempo atrás, num encontro, e a igreja lá tem mais de 40 anos. E fica sempre uma pergunta no meu coração, por que não somos melhores do que somos? Por que não crescemos como deveríamos crescer? Por que não somos mais santos quando deveríamos ser mais santos? Por que ainda a igreja se esbarra em tantas dificuldades? E meditando sobre isso, Deus me falou que o propósito dele é que a igreja, a glória da última casa tem que ser maior do que a primeira. Deus diz que quer apresentar para seu filho uma igreja sem mancha, nem ruga, santa e sem defeito. E me deparei com um texto no Velho Testamento em que Deus mostra para Moisés o tabernáculo lá no monte. E quando dá esse tabernáculo, ele diz, isso é modelo e eu quero que você faça
exatamente como te mostrei no monte. Das medidas, dá um tipo de material que ele vai usar, das cores que tem que ser usadas. E Deus então trabalha em cima de modelos, de exemplos, né, concretos. Aí nos perguntamos, qual é o modelo da igreja que Deus tem para nós? E Deus deu um modelo. O modelo é uma igreja, que nós sempre nos referimos a ela como a igreja primitiva. E eu lembro de um texto que Paulo cita aos Coríntios, diz que essas coisas aconteceram, ele está se referindo ao povo de Israel, para exemplo nosso, para advertência nossa, cujo tempo, somos do tempo do fim. Tempo do fim. Então, se Israel serviu de modelo, serviu de exemplo para a igreja que estava nascendo, quanto mais a igreja que nasceu, que foi estabelecida por João, por Pedro, por Tiago, por Paulo e os demais apóstolos, devem servir de modelo para nós. Então, tomando isso como um princípio, que Paulo disse, essas coisas foram escritas para exemplo nosso. Então, Atos dos Apóstolos não foi só escrito para contar uma história, não foi só escrito para deixar registrado como um repórter. Lucas escreve narrando os eventos, narrando esse mover de Deus entre aqueles que eram cristãos dos primeiros séculos. Então, mas tem características. Eu alistei 10 características, mas seguramente tem até mais. 10 características dessa igreja que mostram que nós devemos ter isso como meta, como alvo, já que declaramos ser uma igreja em processo de restauração. Não que tenhamos alcançado já o ápice dessa restauração, mas nós, como Paulo, devemos visualizar isso e apontar para o alvo do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, vou alistar esses 10 itens e vamos usá-lo como um checklist. Eu já fui treinado como piloto, Ismael também, né? Já sabem da história. E o piloto, antes de levantar voo, todos os pilotos, seja avião pequeno ou grande, ele tem um manual onde tem alistado todos os quesitos que devem ser verificados antes do avião decolar, para não incorrer no engano de faltar um item e o avião não ter problemas enquanto estiver voando. Um deles, combustível. O tanque está cheio mesmo, abasteceram, então avaliar cada coisa nesse checklist. Então vamos usar essa lista como um checklist hoje à noite para ver se estamos conforme aquilo que Deus planejou para nós. Vendo a igreja primitiva não como uma igreja perfeita, ela não era perfeita, tinha problemas, mas ela tinha tamanhas qualidades que sem as quais não serviria para ser modelo. Então, quando diz a palavra que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, como é que num só dia 3.000 se convertem? Logo em seguida, mais 5.000. Como é que é possível o Espírito fazer tanta coisa naqueles dias? Por que o Espírito se movia lá com tamanha intensidade e não se move aqui hoje? Eu não estou falando dessa igreja somente, estou pensando na igreja como um todo. Igreja no Brasil, igreja no mundo. Ainda que nós reconhecemos que Deus está fazendo grandes coisas, é inegável, mas olhando o checklist nós vamos descobrir que muita coisa ainda está por fazer ou está incompleta. Amém? Então vamos avançar e pensar conscientemente sobre esses itens, tendo isso como exemplo e modelo para nós. Amém? Então vamos lá. 10 características da igreja de Atos dos Apóstolos. A primeira coisa já foi até mencionada aqui hoje à noite. Eu quero ler o texto, Ismael vai me ajudar. Pode ler, Ismael, por favor. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Uma simples frase. Da multidão, havia quantos lá? Uns poucos discípulos. Não, multidão. Muita gente. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma.
Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele percebe que estava faltando unidade na igreja. E ele fala exatamente isso, que tenhais o mesmo sentimento, a mesma alma, o mesmo parecer. Então, unidade representa relacionamento entre muitos, mas tem que ter um só coração, uma só alma, a mesma maneira de pensar, mesma maneira de agir. Então um não vai para um lado, outro vai para o outro, todos vão na mesma direção. Isso representa unidade. Unidade não é para ser uma coisa doutrinária, um conceito de estar junto. Podemos estar juntos aqui nesse salão, somos 800 pessoas e não temos unidade. Marido e mulher são só dois e pode relacionar com dificuldade porque não tem unidade. Então Deus quer produzir no seu povo um só coração, uma só alma. Moacir mencionou isso aqui enquanto cantamos, 800 vozes, mas um só coração, apontando numa só direção. Isso é possível? É possível. A oração de Jesus foi exatamente essa: Pai, eu oro para que sejam um, assim como nós somos um. Então nós não podemos ter ideia equivocada sobre a unidade. A unidade que devemos ter entre nós tem que ser semelhante a que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm no passado, têm hoje e terá por toda a eternidade. Não é unidade rasteira, não é unidade superficial, é uma unidade profunda. Podemos equivocadamente pensar que ele orou somente pelos seus discípulos, e ele emenda dizendo: não oro somente por estes, mas oro por todos aqueles que vierem a crer em mim. Ou seja, ele olhou ao longo dos séculos e estendeu essa unidade até nós. Então, se falamos em restauração da igreja, a igreja, para ser restaurada, precisa ter essa característica: um só coração, uma só alma, unidade. Unidade no presbitério, entre os líderes, unidade entre os discipuladores, unidade entre os irmãos. Isso é fundamental para a igreja avançar. Amém? Essa é a primeira característica, unidade. Mas tem uma outra característica marcante na igreja primitiva: igreja de oração. Vamos ler o texto. Uma vez soltos, procuraram aos irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Não é que nós não oramos, acho que todos nós oramos. Oramos individualmente, podemos orar como família e oramos até como igreja. Mas às vezes a oração que está sendo mencionada aqui não é a oração de alguns, é a oração de toda a igreja. E não é oração pobre. Oração, podemos falar que é oração poderosa, oração de poder. E por que Deus responde da maneira como respondeu? Tremendo lugar. Por que tremeu? Deus falou: estou escutando vocês, eu ouvi vocês. E Ele manifesta a resposta a essa oração, enchendo eles do Espírito Santo. Essa é a resposta.
Não é que toda vez que orarmos tem que tremer o lugar, mas a oração tem que ser intensa, profunda, que toque o coração de Deus. E eles oraram para aquilo que Deus quer ouvir. Nos dê intrepidez, nos dê coragem. Estão querendo nos matar, estão nos perseguindo, mas não permita, Senhor, que tenhamos medo de anunciar a Tua palavra. Portanto, ouça o nosso pedido, ouça o nosso... Esse é o tipo de oração que Deus está doido para ouvir, de toda a igreja. E Ele vai responder de uma maneira tremenda, enchendo-nos com o Espírito Santo para que esse pedido se cumpra em nossas vidas. Então, uma oração, primeiro, corporativa, oração da igreja, um ministério de oração da igreja. E temos que admitir que não temos ainda mobilizado todos os irmãos. Eu não estou falando aqui de nós fazermos uma vigília da igreja toda uma vez por mês, uma vigília de oração uma vez cada 6 meses, ou então criarmos na igreja o grupo das mulheres que oram. Então tem 20, 30, 40 irmãs que oram, ou os jovens orando. Não, é toda a igreja orando, toda a igreja mobilizada e desenvolver um ministério de intercessão, de oração. Eu tenho estudado esses movimentos que têm crescido, seja do G12, seja lá dos irmãos de Santarém, e descobri uma das maiores e principais características desses irmãos. São irmãos que oram muito, muito. Eles oram para todos aqueles que eles estão querendo anunciar o Evangelho, jejuam antes de pregar o Evangelho, por um nome, por uma pessoa, intensamente. E o resultado, surpreendentemente, é a conversão. Se convertem. Então, antes de pregarmos o Evangelho, devemos orar com intrepidez, ter coragem de anunciar, cheio do poder do Espírito Santo. Então, uma igreja que ora, alcança, da parte do Senhor, resultados muito positivos. Ganha coragem, intrepidez, e saímos da inércia, saímos da nossa paralisia para ir em direção ao pecador e anunciar o reino de Deus. Próxima característica. Uma igreja que conhecia e vivia o Evangelho do reino. Então não basta conhecer o Evangelho, mas praticar o Evangelho. A igreja primitiva tinha esta característica. Vamos ver uma descrição aqui do apóstolo Paulo. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Amém. Paulo, com essa declaração, ele mostra que quando ele ministrava, aí ele fala dessas duas dimensões da ministração, publicamente e de casa em casa. Nós hoje estamos mais para casa em casa do que publicamente. Nós temos que cuidar para não ficarmos fechados em nós mesmos. Trazer de vez em quando um contato, mas nós devemos ir de encontro ao pecador onde ele está e anunciar com autoridade e com poder o Evangelho. Paulo diz, referindo ao seu próprio ministério, não deixando de anunciar publicamente de casa em casa. Pregava a judeus e a gregos o arrependimento e da fé em Deus, e diz que não deixando de anunciar coisa alguma que não fosse proveitosa. Ou seja, ele varria todo o ensino necessário para incorporar na vida daqueles que eles ouviam o Evangelho do Reino de Deus, para que eles vivessem e pregassem isso. Amém. Vamos ver uma quarta característica. Como consequência disso, uma igreja com muitos frutos. Talvez seja uma das metas nossas, um dos objetivos nossos. Mas esses frutos não ocorrerão, não virão, se nós não assimilarmos todas essas características que a igreja primitiva tinha. Então, Atos 2,47 fala sobre isso. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo,
E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O que nós precisamos aprender com esses irmãos? Ser simpáticos. Contava com a simpatia de todo o povo. O povo como via a igreja daqueles dias? Com bons olhos. Pessoas que eram agradáveis a eles. Hoje, lamentavelmente, muitos evangélicos são hostis às pessoas que estão no mundo, e o mundo, por sua vez, nos hostilizam. Não vê a igreja com bons olhos. No Rio de Janeiro, os cristãos, há muito tempo, são chamados os bíblias. No Nordeste é chamado de a lei. Isso é bom, meu irmão? A lei. Como nos veem quando estamos na praça pública pregando o evangelho? Diz, lá estão os aleluias. Passam, não querem nos ouvir. Não somos simpáticos. Nós temos que mudar essa visão que o mundo tem da igreja, contando com a simpatia de todo o povo. Fantástico. A igreja tinha uma qualidade de vida tão exuberante, tão atraente, que os tornavam simpáticos. Temos que ser simpáticos. Você não gosta de conversar com uma pessoa que a cara dela está borrada? Temos que tirar esse estereótipo. Crente é um cara chato. Crente é um cara que não bebe, não fuma, não dança. E a vida dele é uma tragédia, não tem prazer nenhum. O que nós temos que mostrar para ele? Mostrar que não é assim, não fumamos, não bebemos, mas somos exuberantes. Em nós há uma alegria, uma maneira de viver, um estilo de vida que é muito melhor, milhares de vezes melhor do que os do mundo. Nós temos famílias preciosas, filhos preciosos, nós temos uma vida estável, cheia de alegria, cheia de paz, e isso faz a diferença. Então não é uma religião, não é uma fé de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, mas nós podemos. Todas as coisas me são lícitas, disse Paulo, mas nem tudo me convém. E todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Nós somos livres porque não somos viciados. Nós somos livres porque podemos fazer tudo aquilo que o Senhor quer que façamos para a glória dele, e essa qualidade de vida que temos, o mundo não conhece. Eles precisam conhecer. Não somos uns crentes chatos, somos uns crentes cristãos, discípulos exuberantes. Temos alegria, temos tudo o que é necessário para que vivamos vida e vida em abundância. Amém. Uma outra característica da igreja primitiva, e essa daí mais séria ainda. Lá em Niterói nós essa semana reunimos os líderes lá, e uma das coisas que nós estamos falando é sobre isso aqui. Nós temos que buscar o Senhor para que a igreja seja como a igreja primitiva. Vamos ler esses dois textos. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus.
Por que a igreja tem que ser um lugar comum de sinais e prodígios? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que isso é importante? Por que isso é necessário? Nós focamos quase sempre o indivíduo. Deus não foca o indivíduo, Deus foca a coletividade, Deus foca o mundo. Por que Jesus fazia sinais e prodígios? Porque ele tinha muito amor, muita misericórdia, não queria ver as pessoas sofrendo. Pois não é isso que a Bíblia ensina. Apesar dele fazer isso por amor, não era a principal razão dos sinais e prodígios. Qual é a razão? Vamos ver um texto? Está em João capítulo 4, versículo 48, diz assim: então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de nenhum modo crereis. Por que a igreja cresce muito, como diz o argentino, despacito, devagar? Vocês querem saber o motivo? Que nós temos uma coisa muito preciosa e usamos essa coisa, que é a palavra. Mas Jesus disse: errais, não conhecendo a palavra e nem o poder de Deus. Então nós somos pessoas, e nos orgulhamos disso, discípulos da palavra. Mas da mesma maneira que nós temos que ser discípulos da palavra, nós temos que ser discípulos cheios do Espírito Santo e de poder, que Jesus ia por toda parte fazendo o bem, fazendo sinais e prodígios, porque o Espírito Santo de Deus era com ele. O Espírito do Senhor me ungiu para proclamar boas novas aos cativos. É um fato, ele está pregando o Evangelho. Mas para pôr em liberdade os cativos, dar vista aos cegos, ou seja, faz parte da proclamação do Evangelho, sinais e prodígios. Marcos termina dizendo que os apóstolos, os discípulos iam proclamando o Evangelho, e o Senhor era com eles, dando testemunho através de sinais e prodígios. Esse texto que Jesus fala aqui em João é fundamental para entendermos. Tem dois tipos de pessoas no mundo. Uns que creem, e a Bíblia diz, Jesus diz, que são bem-aventurados, que não viram, mas creram. E nós entendemos equivocadamente que a única maneira de ter fé é não ver nada. Quando você não vê nada e crê, esse é o verdadeiro crente. Aquele que fala: eu tenho que ver, eu tenho que tocar, eu tenho que experimentar, esse é igual Tomé, um homem sem fé. Pois Jesus diz o contrário. Nós pensamos que não queremos ser como Tomé. Queremos ser bem-aventurados, que não viram, mas creram. Só que nós não nos atentamos que Pedro, Tiago e João criam incontestavelmente na ressurreição de Jesus, porque Jesus tinha aparecido no meio deles. Eles viram, no primeiro momento acharam que estavam vendo um fantasma. De repente eles se deram conta que Jesus era ele mesmo. Ele falou: tem pão e peixe aí que eu possa comer com vocês, para mostrar que um fantasma não tem carne nem osso. Eles creram então. Só que o Tomé não estava lá. E eles falaram: Jesus apareceu aqui, a gente está com a porta trancada, ele apareceu. O Tomé teria que crer só no que ouviu, e ele não creu. Pois tem muita gente no mundo, é isso que Jesus está falando, que se não ver, de modo algum crerão. Então nossa limitação em pregar o Evangelho está que nós só temos a palavra. Eu fico frustrado quando o Roberto morre com 40 anos. Ele não precisaria morrer? Isso é sério. Morreu. Fazer o quê, né? Está com câncer. Câncer, 10 tumores no cérebro, 14 no pulmão. Não tem jeito mesmo. Quem disse que não tem jeito? Tem jeito? Não tem jeito para os médicos, não tem jeito para a medicação. Mas tem jeito para o poder de Deus. Poder de Deus. E esse poder tem que estar presente na igreja hoje. Não num homem, num evangelista, e que tem que ir atrás dele para receber a oração dele, mas tem que estar presente em toda a igreja. Quando a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, Paulo estimula a procurar com zelo os melhores dons espirituais. Nós nos contentamos só com falar em línguas,
fomos batizados no Espírito Santo, falar em línguas, quando muito profetizar, nem tradução das línguas não buscamos, e paramos aí. Só que os dons não são 2 nem 3, são 9, todos dados pelo mesmo Espírito. E se nem todos têm o dom de cura, Paulo fala isso, nem todos profetizam, mas tem que ter muitos que têm o dom de curar. Cadê o irmão que tem o dom de curar? Vamos lá orar por aquele... Nem orar, Jesus não manda orar, por incrível que pareça. Nós oramos porque não temos o dom. Mas Jesus não mandou orar. Ele falou, enviou-os de 2 a 2 e disse, curai os enfermos. Curai, é um mandamento, imperativo, curai. Pedro e João, esse texto que lemos, chegaram na porta de Formosa e viram aquele coitado que pediu dinheiro, ele disse que não tinha, levantando as mãos para o céu, disseram, ó Pai, de misericórdia, até esse coitado aqui há 40 anos pedindo, não tem misericórdia dele e faz ele andar. Não fizeram isso. O que eles fizeram? Eles sabiam o que eles tinham. Diz que até a sombra do Pedro curava os enfermos. Ele olha para ele, estende a mão para ele, fala, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho... Quantos de nós pode dizer, eu tenho isso? Vamos buscar isso, eu tenho. Eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. O cara nunca tinha andado na vida dele, era coxo de nascença, tudo atrofiado. Uma criança para aprender a andar, ele leva meses treinando, caindo, pois ele já levanta, saltando, entrou no templo, pulando de alegria e dando glória a Deus. Milagre. Agora aqui vem o segredo. Quando um desses é curado, a multidão vendo, faz o quê? Creem. Disseram que queriam matar Lázaro. Sabe por que queriam matar Lázaro de novo? Diz que muitos vendo ele ressuscitado, creram em Jesus. Quantos ressuscitamos defuntos? Quantos milhares vão crer? Sem uma única palavra de pregação. Só vamos falar uma coisa. Como é que conseguiram fazer isso? Nós só falamos um nome. Jesus. A pregação do Pedro. Não fomos nós que curamos esse homem. Foi Jesus, o Nazareno. Pronto, é suficiente. E convertem. Se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então vamos buscar isso no Senhor, para que haja entre nós sinais e prodígios, muitos sinais, não alguns, não de vez em quando. Eu já vi muitas curas milagrosas, mas é raro, não pode ser raro, tem que ser nosso feijão com arroz. Amém? Não só para alcançar a benevolência do Senhor, mas porque isso serve de testemunho. Alguns aqui, se tiver com câncer terminal e for curado, é testemunho. Muita gente vai se converter. Se aquela pessoa atingida, a família não é convertida, vai se converter. Os médicos vão atestar, olha, sumiu, o câncer desapareceu, não sabemos o que aconteceu. E vão crer. Amém? Vamos buscar isso. Outra característica da igreja, cheia de amor, Atos 2,45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A Bíblia, quando fala de amor, não fala de amor sentimento. Nós somos muito influenciados pela mídia, pelos filmes de Hollywood, que amar é um sentimento, é uma paixão. Só que quando a Bíblia fala de amor, o amor na Bíblia é algo que é ação prática, da prática do bem. Se você vê o seu irmão necessitado, diz Tiago, não fala, eu vou orar por você, vai em paz. Mas tem que repartir, tendo 2 capas, dele uma. E a igreja primitiva não falavam de amor, talvez falavam menos de amor do que nós falamos. Não falam que o fruto do Espírito é amor, mas o amor deles era real, era tangível, tinha consistência. De que maneira manifestavam isso? Os que tinham mais posses vendiam seus bens. Nós não vemos isso há anos. Os irmãos que têm muitas propriedades vendendo,
pegando aquele saco de dinheiro e colocando na pé dos apóstolos, fazia para repartir com os mais necessitados. Não vemos. Então, nós devemos entender que esse amor que é ensinado nas Escrituras é um amor que é para produzir esse tipo de resultado. Ao ponto, que objetivo eles alcançaram? Não havia nenhum necessitado entre eles. Nós aprendemos a ofertar, nós damos o dízimo, nós damos as ofertas, damos ofertas especiais e nos contentamos com isso. Só que o que eles faziam estava muito além dos dízimos, muito além das ofertas. Ninguém mandou eles fazerem isso, é importante dizer. Não era uma lei, não era uma imposição. Tanto é que Pedro fala exatamente isso para Ananias e Safira. Se você conservasse o campo contigo, não era teu? Era. Se você quer doar, tudo bem, mas não venha doar usando de engano e de mentira. Por isso eles foram punidos, uma disciplina terrível, morreram, marido e mulher. Não, mas era algo que o Espírito Santo produzia no coração deles e fazia eles ser extremamente generosos. Quero dar um testemunho pessoal. Graças a Deus que fui alvo, desse amor. Não é dizer que a igreja hoje não tem nada. Um irmão, um dia chega na minha casa e disse: Moacir, por que não compras essa casa? Eu disse: eu não tenho dinheiro para comprar. A casa valia uns 250 mil. Tem 65 anos e nunca tive casa própria. Aí ele disse: e se eu te emprestar o dinheiro? Bom, o problema não é você me emprestar, como é que eu vou te pagar? Não, você paga quando tiver. Eu falei: então assim dá. Assim dá. Mas aí ele me pegou, sabe o que ele fez? Só que Deus estava por trás disso. Ele falou assim: oferece para o proprietário 100 mil reais. A casa vale 250, como é que eu vou oferecer? Eu falei: vou apanhando, camarada. E não, ainda não parou aí. Ele falou: 10 mil por mês. Não parou aí, falou: sem juros. Bom, não custa nada tentar, Eu não tive coragem de falar pessoalmente, escrevi a proposta e mandei. O proprietário olhou a proposta, deve ter achado engraçado, ficou com... Falou assim: não 100, mas 170 mil. Opa, já melhorou, de 250 para 170. Eu falei: tá muito ainda. E a casa minha tem uma rachadura na parede. Eu falei: tem um defeito lá, sério, e tem que baixar esse preço. E ele baixou 40 mil, ficou 130. Eu falei: ainda está caro. Aí negociamos a 120. Mas aí eu disse pro irmão que tinha feito essa proposta, falei: o proprietário aceitou fechar por 120 mil, 10 mil por mês. Aí ele fez uma pergunta que me deixou preocupado. Ele disse: como você vai me pagar isso? Eu falei: ai. Eu falei: do mesmo jeito que você falou lá aquele dia, Será que ele mudou de ideia? Devo, não nego, pago quando puder. Aí ele falou: olha o que ele falou: eu acho que você não vai me pagar nunca esse negócio. E não deixar de ter muita razão. Eu falei o seguinte: você não precisa me pagar. Eu vou te dar esse dinheiro. Generoso. Ele não ficou mais pobre por causa disso, pelo contrário. Constantemente ele me acerca de mim e diz: o Senhor tem me abençoado muito. Por quê? Ele está seguindo um princípio: é plantando que se colhe. Planta pouco, colhe pouco. Planta muito, colhe muito. Nós às vezes somos tão muquifa, O Ismael tem uma expressão, ele diz: tem gente que é tão pão duro, que pula na piscina com um sorrisal na mão, não faz nem tss. Não faz tss. Então, não podemos querer que Deus seja generoso conosco quando nós somos pão duro. E só dá pão duro para os outros. Bate o mendigo lá: vou ver se tem algum pão velho aqui. Dá um pão fresco para ele, não tem que ser pão velho. Vou ver se tem uma camisa rasgada. Não é assim que demonstramos amor. Amém? Então tem irmãos hoje, graças a Deus, dando casa de presente para irmãos necessitados. Fui bem-aventurado, fui abençoado. Amém? É claro que não é comum isso, mas tem que ser comum entre nós. Amém? E Deus quer fazer isso.
Uma outra característica da igreja primitiva. Vamos lá. Uma das fundamentais. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Uma palavra comum em Atos dos Apóstolos é a palavra todos, não é alguns. Nós não podemos dizer que não temos alguns homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Isso é verdade. Mas não pode ser uma exceção. Não pode ser alguns que são espirituais, alguns que são cheios, alguns que têm virtudes do Espírito Santo, mas aí diz que todos, se eram 3.000, todos ficaram, se era 5.000, todos ficaram, se era 40.000, diz que os primeiros 3 anos da igreja em Jerusalém já eram 40.000 irmãos, ou seja, todos cheios. Moacir falou enquanto cantavam, você falou assim, se a igreja fosse toda cheia do Espírito Santo, ele não sabia que ia falar sobre isso, né? Já teríamos ganho o mundo. É verdade. Então, ser cheio do Espírito Santo não pode ser uma experiência isolada de alguns homens e mulheres piedosos. Tem que ser toda a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E isso faz toda a diferença. Mais um quesito. Mais uma característica. Uma igreja cheia de abundante graça. Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. E o que significa? Nota de novo, todos. Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. De novo a palavra todos. Nós temos irmãos extremamente cheios da graça de Deus, mas não é alguns irmãos cheios da graça. De novo, todos. Todos. Diga comigo, todos cheios do Espírito. Todos cheios do Espírito. E todos cheios de abundante graça. Todos cheios de abundante graça. Que igreja, eu queria participar dessa igreja. Você não queria? Pois a proposta de Deus é que nós podemos ser essa igreja hoje. Amém? Essa é a expectativa dele e esse é o mover dele para alcançar isso. Senão nós não estamos em restauração. Restaurar é adquirir todas essas virtudes para nós hoje. Amém? Vamos ver mais uma outra característica. Atos 9:31. Uma igreja que vivia em paz. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Não diz que a igreja de Jerusalém vivia em paz. Fala da igreja de Jerusalém, fala da igreja de Samaria, fala da igreja da Judéia. Em toda a igreja havia paz. É uma característica de harmonia, de entendimento. A minha família, posso dar testemunho, nós vivemos em paz. Não tem coisa mais terrível do que ter uma família que haja guerra, contenda, confusão. Impossível. A igreja não pode ser um lugar de confusão. Não pode ser um lugar onde os irmãos são hostis uns aos outros. Temos que viver em paz, porque nós somos reinados e governados pelo príncipe da paz. Quando ele vier reinar aqui na terra, ele diz, não se fará mal em todo o meu santo monte, nenhum lugar, não se fará mal, porque ele vai estabelecer um reinado de paz por 1000 anos em toda a terra. Obviamente, se Jesus vai implantar a paz dele aqui na terra, quanto mais essa paz já deve estar presente na vida da igreja. Amém? A igreja tem que viver em paz. Não esse grupo, mas toda a igreja espalhada por toda a face da terra. Senão fica evidente que Jesus não está reinando. Se ele estiver reinando, o fruto desse reinado é paz. Fazer os irmãos se entenderem, fazer os irmãos viverem em paz. E a igreja primitiva dá testemunho aqui que eles viviam em paz. Amém? Última característica. Deixei essa por outro de propósito. Muito conhecida por sinal. Uma igreja que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Podemos nos perguntar que doutrina é essa?
Que doutrina? Quer saber qual é a doutrina que eles ensinavam? Tudo o que nós vimos antes. Eles ensinavam eles a amarem, ensinavam eles a viver cheios do Espírito Santo, ensinavam eles a proclamar o Evangelho incansavelmente, ensinavam eles a orar, ensinavam eles a viver em paz, ensinavam eles a terem um coração e uma só alma. Essa é a doutrina dos apóstolos. Aí fala o que esse texto nos ensina. A palavra-chave aí está ali na segunda linha. Perseveravam. Nosso problema não é que nós não buscamos algumas coisas. Buscamos ser uma igreja de oração, mas pode durar pouco tempo. Buscamos viver proclamando o Evangelho com intensidade, mas não vamos muito longe. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino apostólico. E ao perseverar, a igreja cada vez crescia mais, em quantidade e em qualidade. Nós estamos falando só de qualidade da igreja, são qualidades. E o resultado de viver dessa maneira é, dia a dia, o Senhor acrescentavam os que iam sendo salvos. O que precisamos, amados, é cuidar da saúde espiritual da igreja. A igreja tem que ser saudável. A igreja não pode ser uma igreja problemática, complicada, de irmãos que levanta, cai, tropeça toda hora. Não podemos ser assim. Uma igreja de meninos agitada por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens que induzem ao erro. Devemos ser maduros, não podemos ser eternamente filhinhos. E não vamos ser filhinhos se nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos. Que Deus nos ajude a usar isso como um referencial para checar a nossa vida. Eu quero repetir item por item. Unidade, diga comigo, precisamos ter unidade entre nós. Precisamos ser uma igreja de oração. Precisamos ser uma igreja que conhece e vive o Evangelho do Reino. Precisamos ser uma igreja de muitos frutos. Precisamos ser uma igreja de sinais e prodígios. Precisamos ser uma igreja de muito amor. Precisamos todos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser uma igreja cheia de abundante graça. Precisamos ser uma igreja que vive em paz. E precisamos ser uma igreja que persevera no ensino apostólico. Permanece nele. Amém? Que o Senhor nos dê graça para vivermos assim. E isso é uma igreja restaurada. Essa é a igreja que Deus quer ter hoje, século 21, para a glória de Deus Pai. E vamos ter resultados fantásticos. Paramos na semana passada, junto com os líderes, e fizemos um planejamento estratégico. É um termo usado muito pelas empresas, mas Deus quer que tenhamos alvos, tenhamos meta. E descobrimos que, planejando alguma coisa para daqui 5 anos, se até lá Jesus não voltar, nós podemos, em Niterói, somos hoje 230 pessoas. Quer ver só que número interessante? Podemos chegar a 5.500 grupos caseiros, 500 células. Para ter 500 grupos caseiros, precisam de 500 líderes. Precisam ser treinados e formados. E como é que podemos atingir essa meta? Primeiro, só precisamos fazer isso. E se nós podemos chegar a 5.000, vocês nem imaginam quanto vocês podem chegar em 5 anos. Basta cada discípulo, ganhar um discípulo somente, um só, por ano. É muito ou é pouco? Para dizer a verdade, é pouco. Mas um só. E esse um que ganharmos, ensinarmos ele a ganhar outro. Um por ano. Não sei quanto vocês são aqui hoje, mas vamos imaginar que seja 2.000 discípulos. Em um ano, cada um ganhando um, vocês em um ano serão 4.000 discípulos. Primeiro ano. No ano seguinte, vocês serão 8.000 discípulos. 2 anos se passaram. No outro ano, terceiro ano, 16.000 discípulos.
No outro ano, 32 mil discípulos, no quarto ano. E no quinto ano, 64 mil discípulos. Ganhando um por ano. 64 mil dividido por 10, uma média de 10 num grupo caseiro. Vocês precisam de quantos grupos caseiros? 6.400 grupos caseiros. 6.400 líderes. Parece monstruoso, mas isso é possível se vivemos dessa maneira? Possível. Atingível. Então não pode daqui 20 anos, 30 anos, vocês serem 4.000, 5.000 e estamos satisfeitos. Multiplicava-se o número dos discípulos. Dia a dia, o Senhor, todo dia tinha conversão, todo dia tinha gente nova sendo acrescentada. E eles tornaram muitos. Viraram o mundo da época desde cabeça para baixo. Ganhe um. Desafie a igreja a ganhar um só. E se não estamos crescendo é porque não estamos ganhando. Tem gente trabalhando. E alguns passivos não estão fazendo nada. Porque não estão cheios do Espírito, não estão cheios da palavra, não estão comprometidos com o reino de Deus nesse nível. Estão sentadinhos, só recebendo. Precisamos levantar e agir em nome do Senhor e orar. Senhor, dá-nos intrepidez, dá-nos coragem, dá-nos fervor, dá-nos poder. Não queremos nos mover sem o poder de Deus. Amém? Vamos tomar essa palavra como um ânimo, um estímulo, não para ficarmos abatidos e desanimados, mas saber que é possível vivermos dessa maneira. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Os irmãos que ouviram a palavra, assim, levantem sua mão. Agora vamos dizer assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Digam para ele de novo. Mais uma vez. Agora diga: eis-me aqui, Senhor. Nós começamos esta noite falando sobre a misericórdia e a bondade do Senhor e cantamos muito isto. E muitas palavras também foram faladas durante o louvor, direcionando para isso que ouvimos agora. Nós podemos sair daqui agora, imediatamente, encomendar um CD de toda esta palavra. E esse CD pode fazer parte daquela pilha enorme que já temos em casa. O Senhor precisa que a gente diga sim, de uma vez por todas. Uma vez meditando sobre aquelas 8 verdades da vida e obra de Jesus, que nós já sabemos de cor, sabemos? Sabemos de cor? Eu pensei assim: se a gente tivesse no coração a última, estaria resolvido. O Jesus voltará. Nós estamos aguardando o Senhor? Levante as mãos. Eu recebo, agora parou de entrar e-mails lá na minha caixa postal, de gente me avisando de que o anticristo. Eu digo: mas só um pouquinho, estamos esperando quem afinal? Está todo mundo se especializando em anticristo. E enquanto isso, estamos perdendo as vidas lá fora. Então, amados irmãos, o propósito e o alvo é Cristo em nós, a esperança da glória. Nós não temos nada com o anticristo. Não perde tempo tentando conhecer o anticristo, porque tu não vai conhecê-lo. Vamos sair, vamos escapar antes. Mas vamos chegar com os molhos, as mãos cheias de vidas que foram resgatadas das trevas. Vamos orar. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Nós não queremos reagir agora diante de Ti com uma alma emocionada, deslumbrada ou decidida a fazer alguma coisa para Ti, porque ela não vai longe, Tu sabe disso, Senhor.
mas cantamos hoje de sermos verdadeiros adoradores. Eu clamo a Ti junto com os meus irmãos. Faz da nossa vida, Senhor, uma vida de adoração. Em espírito, Senhor. O espírito não se deixa influenciar nem pelas emoções, por expectativa nenhuma, mas nós andamos na força do Senhor e no poder do Senhor para cumprir a Sua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, como verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e verdade. Obrigado por esta palavra, obrigado por esta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amados. O poder de Deus está na vida de vocês. Vamos em paz. Para irmos em paz, precisamos ir debaixo do governo de Cristo. Aleluia.